Agradecer a SMEC, obviamente, começando pelo seu diretor desembarcador, Eraco Vieira, e o juiz coordenador, Ângelo Bianco Vetraz, o diretor pedagógico, Flávio José, assim como a coordenação de cursos, Rosângela Evangelista. Eu vou só lhe explicar um pouquinho como nós vamos fazer essa palestra. Eu quero me desculpar antecipadamente pelos meus erros de português. Eu poderia ter pedido à Germana me ajudar a fazer em francês e traduzir. Finalmente eu decidi fazer em português, então me desculpe pelos erros de maneira antecipada. E para isso eu vou me apoiar um pouquinho sobre o que eu preparei, né? Porque tudo não é tão fácil em português. E vocês terão o layout aqui, os slides. Tá bom? Muito bem. A questão da ressocialização, ela sofre um pré-requisito extremamente complexo, que é que, diante de uma situação que em muitos países está ficando extremamente complicada em termos de segurança pública, diante da impunidade, da gravidez, do lado grave dos crimes cometidos, pessoas das populações, e cada um entre nós aqui pode se perguntar, mas enfim, afinal, para que se perguntar, para que se preocupar com a situação dos presos e mais ainda dos criminosos? Para quê? Tem tantas outras coisas que nos preocupam. Isso infelizmente, a maioria das vezes, o que nós podemos ouvir. Então, estamos no contexto onde ontem teve o aniversário do centenário do Mandela, e o Mandela disse, durante um discurso extremamente forte e importante na África do Sul, frente a uma plateia de membros do Congresso da Apartheid, daqueles mesmos que haviam botado ele na cadeia durante 26 anos, essa frase que é extremamente importante para tomar um pouquinho a dimensão do que a ressocialização pode também representar. Ser livre não é apenas viver na sociedade como cidadão, é viver de modo que se respeite e reforce a liberdade dos outros, inclusive, e é isso que está pendente dentro dessa frase, inclusive aqueles que cometeram infração à lei. Durante essa minha palestra, nós vamos tentar tomar uma dimensão do contexto atual, focar a noção jurídica da ressocialização, e em seguida eu farei um descritivo de alguns exemplos concretos de alguns programas que funcionaram ou funcionam, tipo de programas de ressocialização. Certo? Tudo bem? Então, voltamos à pergunta maior. Para que se preocupar com a situação dos criminosos e de um apenado de maneira mais geral? A primeira resposta que eu diria, pessoalmente, ela seria sociológica. Que sociedade queremos hoje? Eu acho que eu me enganei deixa eu ver aqui. Que passou. Pronto. A primeira resposta é essa. Que sociedade queremos para hoje, e principalmente que sociedade nós gostaríamos de legar a nossos filhos amanhã. Se não mudarmos nada hoje, com certeza a situação não há como melhorar. Isso é válido tanto no Brasil como em qualquer país do mundo, certo? Embora as situações estejam diferentes. Diante de tanta violência, cada vez que eu venho aqui eu ouço isso, são muitos que afirmam que, afinal, um marginal um dia vai sempre ficar um marginal. Um criminoso que cometeu um crime não terá como se recuperar. Evidentemente, teremos, durante essa palestra, que distinguir a gravidade de uma infração à lei e, obviamente, que a ressocialização não pode ou não deve se aplicar da mesma maneira, em níveis diferentes, em função dos crimes cometidos e das penas que foram pronunciadas. Mas mesmo nos países onde a criminalidade já foi altíssima, os governos, o aspecto legal, conseguiu inverter a situação. Um pouco de história, só, para percebermos que uma das piores coisas, geralmente, é considerar que não se pode mudar nada. Isso é a pior coisa que pode acontecer, né? E, embora a situação
aqui no Brasil atualmente esteja extremamente grave, eu continuo dizendo que é preciso imaginarmos que é possível mudar a situação. Já na Grécia Antiga, na Roma, antes de César, as penas eram extremamente severas, mas era permitido reinserir um criminoso na sociedade. Na abençoada terra de Israel, se conseguiu transformar o deserto mais seco do mundo em uma oásis, onde hoje a agricultura é uma das mais produtivas do mundo. No carvão se encontra diamante. E nos lixões, a gente faz uma transformação para um gás, uma energia extremamente inovadora. Então, vamos ser realistas. Por que em condições adaptadas, um criminoso, um apenado, e mais ainda, um jovem, não poderia se transformar novamente num cidadão dentro da sociedade? Eu faço essa pergunta já tendo uma resposta. É possível. É somente uma questão de vontade política e de modelo de sociedade que queremos. Introduzindo um pouquinho agora a questão da ressocialização, Desculpa. Vamos agora avançar um pouco na questão do conceito. A função da pena evoluiu bastante. Eu tive o prazer de trocar várias vezes sobre esse tema, do que era na antiga escola criminalista, o que era uma retribuição do crime cometido, para hoje o que nós chamamos de ressocialização do criminoso. Ou seja, a pena tem como objetivo transformar o detento, após cumprir a pena, para que ele volte à sociedade como uma pessoa melhor. Isso todo mundo sabe. A conceituação da palavra ressocialização, portanto, juridicamente falando, ela é preparar um detento para a sua reinserção social. Mas, sobretudo, para que ele possa se livrar das armas do crime, das amarras do crime. Desculpa. O Estado e o direito penal não são os únicos responsáveis pela efetiva ressocialização do apenado. Nós vamos ver isso depois em exemplos concretos. A presença da família, a igreja, a escola, desde pequeno, são meios de integração social e também são fundamentais para efetivar esse processo de ressocialização. Pergunta-se, então, qual o caminho utilizado para criar um indivíduo que infringiu a lei a uma espécie de reeducação social, a ponto do indivíduo, após sua reclusão, voltar à sociedade de maneira útil. É aí que se encontra a ironia da ressocialização que tanto pregamos. Pronto. Então eu volto àquela pergunta de início. Por que a importância da ressocialização? Precisamos de dados legais agora de fatos. Primeiro, o Estado tem leis. E ele precisa aplicá-las. Não tem outro jeito a não ser uma ditadura. Porque o cúmulo que pode acontecer, e que já se viu, é que por falta de não cumprimento da lei, o Estado é processado por um criminoso. E aí a situação se torna ridícula. Segundo, trata-se de prevenir, obviamente, uma situação muito pior, rapidamente pior. Mais ainda para adolescentes. E, por fim, para aqueles que ainda estariam céticos ou duvidosos, vamos ser simples. Todas as pesquisas de escolas de magistrados, de agências da ONU, de universidades, assim como de ONGs internacionalmente conhecidas, como a Human Rights Watch, comprovam que somente a ressocialização dos apenados proporciona melhoria na situação tanto das penitenciárias, como diminui de maneira efetiva, até 45%, o nível de reincidência criminal. Pronto. Agora, nós sabemos que a maioria dos países do mundo já integraram, dentro de sua legislação, leis de ressocialização, né, dentro de suas legislações penais. No Brasil,
é a Lei 7.210/84, que é a Lei de Execução Penal, que é muito ampla, nós vamos entrar nos detalhes. Ele tem por objetivo extremamente preciso de preservar o detento dentro da penitenciária e auxiliá-lo para que ele saia da penitenciária com uma capacidade de discernimento do que está certo e do que está errado. Isso é o que prevê a lei chamada LEP. Né? Mas precisa se ressaltar aqui que, do meu ponto de vista, o assunto da ressocialização, em si, ele não é nada. Eu vou me explicar. Tratar da ressocialização sem parâmetros mais amplos, sem aspectos mais amplos, seria enganador. Tem que ter um panorama jurídico incluindo pelo menos 3 aspectos. A prevenção, antes de cometer crime, obviamente, em todos os sentidos. Os países, por exemplo, que enfocaram a prevenção desde a escola, desde o colégio para crianças, são aqueles, geralmente, onde a criminalidade é a menor no mundo. Eu falo da Noruega, da Suécia, do Canadá ou da Suíça, por exemplo, onde nos programas escolares se fala da prevenção de crime, da prevenção da delinquência, da questão da infração à lei. Ou seja, isso é o primeiro aspecto. O segundo é a efetividade da pena pronunciada. Eu vou ser um pouquinho politicamente incorreto, mas é evidente que num país onde a lei está praticamente perfeita, geralmente o que se vê é a dificuldade de efetivar, executar, de maneira concreta a totalidade da pena. Óbvio, nós sabemos que existem sistemas e mecanismos de redução de pena, mas quando chega a 10% só de execução de pena, aí é demais. Então, o segundo aspecto que reforça a ressocialização é que tenha também uma certa severidade na execução, uma concreta execução da pena, para que tenha também credibilidade da justiça. Isso é extremamente, do meu ponto de vista, extremamente importante, determinante. E, por fim, precisa de cuidar e acompanhar das vítimas, que muitas vezes são esquecidas. Nós estamos aqui falando de ressocialização dos criminosos, de apenados, mas eu quero ressaltar aqui que, dentro de um programa global de ressocialização, de prevenção da ressocialização, precisa também falar das vítimas, daqueles que sofreram a injustiça, desde o início, né, para não inverter as prioridades. Isso pode ser integrado dentro de um programa de ressocialização. Eu vou lhe dar um exemplo. Existem programas no sul do Brasil, no Minas Gerais, onde os delinquentes adolescentes, infratores de lei, vão, dentro do programa de ressocialização, ter um encontro com a sua própria vítima. Tanto para pedir perdão, mas às vezes para um trabalho social com eles. É puxado, a gente tira o fio de uma coisa que é meio complexa, mas é possível e acontece. Então são esses 3 parâmetros, obviamente, que o conceito de ressocialização ficaria, sem esses 3 parâmetros, o conceito sozinho, isolado de ressocialização, ficaria fragilizado. Está tudo claro até agora? Pronto, eu vou talvez passar um pouquinho mais rapidamente sobre o contexto brasileiro, mas eu queria pelo menos dar só uma paradinha, embora vocês conheçam muito melhor do que eu, mas para dizer que existem particularidades, especificidades fortes que distinguem o Brasil de outros países em termos de criminalidade. E é importante para nós podermos entender de que maneira a ressocialização, ou esse conceito, pode e como ele pode se encaixar e ser desenvolvido aqui no Brasil. O que se vê, no entanto, é geralmente o contrário da finalidade do Estado, em inserir um indivíduo dentro de uma prisão. No Brasil, a taxa de reincidência do cometimento de crimes por parte dos ex-detentos se encontra em torno de 70,8%. Eu peguei como fonte o CNJ, que não pode ser taxado de ser orientado. Mas
essa taxa de reincidência é maior ainda para adolescentes, né? Como se vê, em outras palavras, cerca de 7 pessoas que entram na cadeia, em cima de 10, irão cometer novamente o crime. Não tem lógica. Essa estatística é a maior que se encontra aqui na América Latina, fora da Colômbia. Para ter um comparativo, no continente, na Colômbia é de 72,8%, de maneira global, adultos e adolescentes. No Canadá ela é de 3,4%, no Chile de 27,9%, e depois nós descemos. A taxa de reincidente é absurdamente alta. Então, a eficácia do que determinamos como, lembrando do que eu dizia no início, o objetivo da pena, é também absurdamente baixa. Vale, então, ressaltar que essa condição precária da ressocialização, ela não é característica exclusiva brasileira. Como eu disse, porém, os índices de reincidências comprovam que é mais complicado aqui, e elas tendem a provocar, então, uma discussão mais aprofundada para podermos trabalhar esse tema, certo? Mas, de fato, o Brasil vive uma situação específica. Tem outros aspectos que fazem com que o Brasil vive uma situação específica que não podem ser comparados, a não ser a Guatemala, com outros países. Ao contrário do que se pensa na população, contrariando, vamos dizer assim, radicalmente a maioria das vezes a crença popular de que não se prende o suficiente no Brasil, atualmente a pena privativa de liberdade é utilizada de maneira generalizada. De acordo com os dados do CNJ, que é provavelmente o mais detalhado, o Brasil alcançou um número de 820.465 presos, somado isso com o número de presos em regime domiciliar, que também é uma particularidade brasileira. Alcançando desse jeito o status de terceiro país do mundo com o maior número de detentos. Atrás, nós temos os Estados Unidos e a Rússia. Eu não vou falar aqui da China, porque a China tem uma particularidade ainda maior, que é um regime militar. Isso faz o país mais seguro? Nós sabemos que não. Eu vou passar aqui rapidamente porque vocês conhecem essa situação, mas eu diria que, fora da situação da superlotação e do problema de vagas, a situação do Brasil precisava ser relembrada aqui para ver de que maneira, com essas especificidades, nós poderíamos trabalhar a ressocialização. Então, vamos lá. Dentro da Constituição Federal, no seu artigo 5º, que assegura aos presos o respeito à integridade física, nós vemos que, não somente agora em São Paulo, isso está se agravando de uns 12 anos para cá, em todos os estados, as penitenciárias estão sob o comando de facções. Isso significa, mais ainda, a execução efetiva de uma lei como a LEP, a Lei de Execução Penal. É óbvio que, se todos os parâmetros de funcionamento de uma penitenciária estão sob o comando do PCC, que arruma segurança, sabonete, colchões, cobertor, essa ajuda, entre aspas, será cobrada no futuro. Portanto, o que mais importa no programa de ressocialização é, o que é fundamental, e nós vamos entrar agora no detalhe, é permitir que um detento, que um preso, possa se projetar fora das amarras do crime. Sem isso, tanto economicamente, como em termos de formação, de educação, de trabalho, sem isso é praticamente impossível. Muitas vezes o que nós ouvimos falar, quando a gente vai falar da ressocialização, é que existiria uma falta de quadro jurídico em certos países. Aqui não. O quadro jurídico é perfeito no Brasil. Ele é extremamente perfeito, né? Vemos então que o problema pode ser simplesmente, diria, simplificando um pouquinho as coisas, a não aplicação
aplicação das leis. Vou passar também um pouquinho rapidamente sobre a lei de execução penal, mas para simplesmente lembrar para aqueles que não a conhecem em detalhes, que é uma lei extremamente de grande porte, inclusive valorizada no mundo. Poucos sabem disso, mas fora do mundo as pessoas consideram, na Itália, no Portugal, na Espanha, que é uma lei extremamente bem pensada, que o Brasil tem uma legislação extremamente precisa para cada caso. A lei de execução penal tem um ordenamento jurídico muito de primeiro mundo, como vocês dizem, né? Então, sem entrar nos detalhes, mas nós vemos que essa lei ela garante o cumprimento da prisão provisória, separado de presos em função da sentença transitada. É claro que vocês, juízes, promotores, magistrados, sabem que muitas vezes são vários tipos de presos que se encontram no mesmo presídio e em mesmo tipo de detenção. Simplesmente, avançando um pouco mais rápido nessa parte que vocês conhecem, para dizer que, mais uma vez, não é uma questão de legislação, né? É uma questão de execução das penas e de inovação em termos de práticas penais. Alguns desses exemplos também para pensarmos uma necessidade de implementar um processo não apenas após a pena. E agora eu vou começar, na verdade, a entrar no concreto. Desculpa de ter sido um pouquinho longo nesses aspectos conceituais, mas era importante. Pronto. Vamos lá. A grande pergunta, então, era como ressocializar o apenado. A principal condição, antes de tudo, de sucesso de qualquer programa ou projeto de ressocialização, não estou aqui afirmando que só tem uma, como eu disse, existe um parâmetro, um quadro global, mas uma das fundamentais condições de sucesso é poder começar o processo de ressocialização logo no início da pena, e não durante ou no final da pena. Porque o que se vê geralmente é isso. Porque o tempo é diferente entre o tempo legal, o tempo de execução da pena, e o tempo que um juiz de execução penal, de aplicação penal, em francês a gente chama de juge d'application des peines, o juiz que vai aplicar a pena para tal apenado. Isso que se diz é que são tempos diferentes. Então, que às vezes o apenado já está a 2/3 da pena e ele vai começar um processo de ressocialização. Mas ele já está dependendo de uma facção criminosa dentro da cadeia e não poderá se sair dessa. Não tem mais volta, porque ele vai ter que pagar o preço, de uma forma ou de uma outra. Então, uma das condições que nós vamos ver é poder começar esse processo no início. Como eu disse, no início, é permitir que o apenado possa se projetar num futuro onde ele se vê sem depender dessas organizações de crime, e isso é provavelmente o mais complicado. No entanto, aqui na Colômbia, no Guatemala, na Bolívia, é a mesma coisa. Então, o que é que funciona? Vamos lá. Existem 3 atividades que favorecem a eficácia da ressocialização. 3. E eu vou citar alguns deles com exemplos agora. O setor da educação, a formação profissional e, evidentemente, o trabalho. É importante ressaltar aqui que, para iniciar um programa de ressocialização, quem decide são promotores de justiça e juízes. São eles que vão decidir de poder fazer com que um apenado beneficie de um programa de ressocialização. O poder, então, é imenso nas mãos desses 2 profissionais. Não há outros. Então, é também uma questão de vontade profissional, de dar a mão para alguns criminosos ou apenados que poderão ser transformados. Vamos começar com o setor da educação. A educação das penitenciárias, que é uma coisa relativamente fácil de se fazer, porque ela não mexe com a situação das penitenciárias, ela não mexe com a segurança, ela não mexe muito com... Você não vai intervir mesmo com as facções criminosas aqui, por exemplo. A educação
segundo o professor Dr. Rodrigo Felp, que é um criminalista extremamente conhecido, é um dos pilares para a ressocialização. Globalmente, nos estudos que ele fez, 39% de diminuição de reincidência através do programa de educação. A grande maioria da população carcerária, portanto, tem um nível baixo de educação. Então, estamos dentro dos objetivos, porque se você trabalhar a educação com pessoas que estão detentas, você vai mesmo lá no coração onde eles estão precisando de melhoria. O que eles não vão fazer fora. Não é verdade. Já foi, já passou essa possibilidade, muitas vezes. Então, o cidadão que estava na cadeia, muitas vezes ele vai sair da penitenciária muito pior em termos de educação, fico no assunto da educação, do que ele entrou. O que funciona em outros países, e o que já se tentou no Brasil, são programas de educação durante a pena, com chamada tutela educacional. Na França, vamos dizer que existem dois níveis de programas que nós podemos classificar em dois grupos. Né? Na França, na Espanha e no Portugal, ao iniciar o cumprimento de sua pena, todo apenado deve escolher entre duas atividades. Um programa educativo com diploma final, geralmente ele é acompanhado por o que a gente chama de educador penitenciário, seria educador da própria administração penitenciária. Dentro da administração penitenciária, sobre a tutela do Ministério da Justiça, existem educadores que vão educar no primeiro, segundo nível, enfim, os apenados. E existe um segundo programa, que é o programa de capacitação profissional, com acompanhamento por um educador chamado, vocês diriam isso aqui, aprendiz, né? Porque é uma capacitação profissional. De modo que, segundo o Observatório Internacional das Prisões, a média nesses três países, França, Espanha, Portugal, lembrando, é que 78,9% dos presos seguem os programas de ressocialização educativos. Nós estamos falando de reeducação educativa. Vamos simplificar, o fato de ter uma meta, uma agenda detalhada de encontros com o educador, cotidianamente, de ter uma meta depois da pena, de saber que nós vamos sair com um nível maior, já mude a visão da execução penal e proporciona abrir a possibilidade de se ver depois da pena. Estamos no setor da educação. Já, como eu disse, classificando dois grupos, no Canadá, no Chile e na Holanda se praticam os chamados programas educacionais de nivelamento superior. Também são programas internos, ao Ministério da Justiça e do Departamento de Justiça das penitenciárias. E ao chegar o apenado, primeiro ele é avaliado. Ele vai fazer um teste de nível, como vocês dizem, e ele vai entrar em grupos. Então ele vai trabalhar em grupos de níveis com o objetivo de sair da sua pena com o mais alto nível de diploma. Isso é o objetivo dos programas de nivelamento superior. Em média, no que se vê, é que 82% dos presos seguem esses programas. Tudo bem até aqui? Vamos para o segundo. Então, o que nós fizemos, o que está acontecendo na França, na formação profissional, é um programa bem inovador, que é extremamente interessante, na região de Bordeaux, onde, como vocês sabem, existe a Escola Superior a Escola dos Magistrados, em Bordeaux. Ligada a essa escola, a própria escola, é o que nós vamos propor a vocês, de maneira ousada, de lançar isso aqui, eles lançaram seu próprio programa inovador, seu próprio programa de ressocialização através da formação profissional.
Então, eles fizeram uma parceria com o Instituto Dom Bosco, que vocês conhecem, o Movimento Dom Bosco, em latino-americano a gente chama de movimento, mas é o Instituto Dom Bosco, e vários de infância e juventude. Então, como é que funciona? Eles começam com uma avaliação de competência isso aqui funciona com menores de idade, né? Adolescentes infratores da lei. E eles avaliam as competências dos jovens infratores que estão em regime fechado ou regime semiabertos, como vocês dizem legalmente, regime semiaberto, mas que, na verdade, na França são centros fechados de reeducação social para menores de infratores. E, uma vez avaliada a competência e o nível de escolaridade, eles orientam para um ciclo de formação. O que se faz, geralmente, são formações profissionais de coisas extremamente concretas. Carpinteiros, eletricistas, pintores, mecânicos, borracheiros, enfim. Porque são ciclos de formação curtos, que podem ser feitos para que esses jovens, esses apenados de menor de idade, possam sair formados e entrar no mercado do trabalho assim logo após a pena. Geralmente são, como vocês diriam na universidade, formações sanduíche, né? Tipo, em 6 meses eles vão sair. São 4 horas por dia, então isso tira uma parte também da possibilidade que esses jovens se não tenham nada para fazer durante a pena, e eles são formados, mais uma vez, aqui tem educadores da própria penitenciária, mas também de um órgão de fora, que é o parceiro credenciado, que no caso é o Movimento Dom Bosco. A Justiça credencia, de uma certa forma, os órgãos que vão poder enviar educadores formados dentro da penitenciária, dentro dos centros de menor, no caso, que são diferentes das prisões da França, e que vão lá para formar. Os resultados, em 2 anos de acompanhamento por um educador, após isso é extremamente importante. O jovem sai com um certificado, vamos dizer, um diploma profissional, mas ele vai ser acompanhado ainda durante 2 anos pela penitenciária, para fechar, limitar, vamos dizer, a possibilidade de reincidência. Então, ele vai ter um encontro toda semana, uma vez por semana, com o educador social. Ele vai continuar outras formações. Ele vai ser inserido dentro de uma rede de empresas colaboratistas que aceitaram, vamos dizer, jogar o jogo de contratar aprendizes que foram apenados, que é extremamente complicado, nós vamos tocar no assunto. Mas o que se vê é que 4% de reincidência só neste programa. Isso é um exemplo na França. No Brasil, existiu, já não existe mais, mas existiu um programa que eu participei no Sul, no Rio de Janeiro, na favela do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, que a Fundação Rui de Letra, que é uma fundação que trabalha através da educação e esporte, também tinha uma linha, um projeto inovador para jovens infratores. Então, como é que funcionava? Na verdade, era relativamente simples e dependia, mais uma vez, da possibilidade de um juiz topar, como vocês dizem, aceitar o compromisso. De primeira mão, a equipe da Fundação Rui de Letra identificava com as associações de moradores as famílias nas quais existiam jovens infratores, menores de idade, em situação de infração à lei. E assinava o que se chama um contrato de confiança com essa família, que, obviamente, tem a tutela ainda do menor. Se desenvolvia um projeto de capacitação profissional com um instrutor da Fundação Rui de Letra, um pouco como na França, eram atividades extremamente concretas. Então, era carpinteiro, eletricistas, motoristas, enfim, coisas, fabricação de móveis, por exemplo, coisas que vão funcionar na comunidade. Porque o importante, vocês vão ver, é que, no final, eles vão acabar prestando serviço na própria comunidade onde eles cometeram infração.
É a chamada aplicação de uma lei de reinserção social. Então, depois disso, a própria fundação cria uma rede de colaboradores. São atores locais, associações, municípios, ONGs, pessoas, grupos, movimentos, igrejas que estão dentro desse projeto, que estão à parte, que sabem que existe esse programa e que vão, de uma maneira direta ou indireta, contribuir, participar, impulsar a possibilidade de que esse jovem se reinsere. O elemento-chave para vocês entenderem é não deixar o jovem só. Pronto. Porque se ele tem a possibilidade de reencontrar uma pessoa da gangue X ou Y, ou da facção, ou um ano de trabalho pode ser reduzido e acabar. Então, a ideia é não deixar esse jovem na mão, sozinho, para ele não recair. Né? A gente chama pour ne pas retomber, para não recair, para não recomeçar. Esse programa, no Brasil, funcionou com mais ou menos, um pouco menos de 600 jovens beneficiados em 8 anos e, mais uma vez, a taxa de reincidência chega a 15%. O que se vê, no entanto, é que, para os conservadores céticos que dizem que é complicado, de fato, é um programa custoso. Tem que ser honesto. É um programa custoso porque necessita a mobilização da comunidade, da administração penitenciária, tem um acompanhamento depois apenas, durante a pena, depois da pena, tem formação, tudo bem. Não se resolve situações complexas com resposta simples. Não é. Mas funciona. E é possível. Só para fechar essa parte, eu não posso omitir de dizer que alguns crimes graves não beneficiam de programas de ressocialização, tanto na França como aqui nesse programa. Por exemplo, crimes com premeditações não beneficiam, até por lei. Isto foi a formação profissional. Vamos falar agora de programas de ressocialização através do trabalho. O trabalho em si, ele não possui tão somente um significado econômico para a pessoa que vai atingir essa meta de trabalhar, de botar a mão na massa, como se diz, mas também é uma definição perante a sociedade. Né? É uma função. O fato de dar a oportunidade para um apenado de trabalhar é óbvio que transforma, mude consideravelmente a sua função na sociedade. Estou dizendo isso de maneira muito banal, mas é um fato. É uma coisa socialmente que conta, que tem importância. Existem vários tipos de programas que possibilitam ao preso trabalhar nas penitenciárias. O que mais funciona, segundo o Observatório Internacional das Prisões, são programas chamados de tutela. Então, o apenado ele é afiliado a um tutor do início até o fim de sua pena. No Canadá, o principal programa de trabalho chamado Gems of Hope, as Joias da Esperança, ele integra uma equipe e recebe a possibilidade, este apenado, de 25% de diminuição de sua pena. Somente se respeitar as 10 regras do contrato. Dentro delas você encontra a pontualidade, o desempenho, o comportamento global, enfim, o respeito dos membros do seu próprio grupo, enfim. Vocês têm uma coisa meio parecida, que é por um dia de trabalho, um dia de redução. Né? Aqui no Brasil existe um programa desse. Já na Itália, o preso pode integrar o chamado Programa de Trabalho de Administração Penitenciária, dentro de várias opções. Ele é também chefiado por um educador penitenciário. O educador penitenciário, vejam bem, é um funcionário público da administração penitenciária. Né? E ele tem uma agenda mínima de 4 horas de trabalho por dia. Ele é avaliado toda semana. Vale ressaltar aqui que penas
odiosos, chamando, como eu disse, de crimes graves, não beneficiam desse programa. Até porque, na maioria dos países europeus, crimes com premeditações têm o chamada peine de sûreté em francês, que é uma pena de segurança de 20 anos, por exemplo, um crime de sangue, um assassinato premeditado, 20 anos sem possibilidade de redução de pena. Então, os programas de ressocialização não se aplicam a crimes de sangue graves premeditados. Estou dizendo isso para que não tenha confusão sobre quem pode beneficiar de programas. Para ter um comparativo aqui, porque tem muitos crimes de sangue, inclusive na e o que é interessante na Itália, nesse programa, é que o apenado pode receber um certificado oficial da Justiça, da Administração Penitenciária, e transformar sua pena em regime semiaberto, dentro dessas condições, a partir da metade da duração da pena, se cumprir todos os requisitos. Porém, a compensação, a contrapartida é a severidade, se não respeitar. Se não respeitar as condições de sua pena, ela pode ser prolongada de 25% a 50%. Não tem nenhum interesse o apenado não cumprir o contrato do programa de ressocialização. Eu digo isso porque eu ouvi muitas vezes esse discurso extremamente fácil e populista, mas que funciona em muitos lugares, de considerar que, se tem um programa de redução penal, se existe um programa de redução da pena dentro do projeto de ressocialização, o criminoso vai pegar, vai escolher um programa de ressocialização. Não funciona assim. É extremamente rígido e a possibilidade que ele tenha um prolongamento, ou prorrogação da pena, uma nova execução, é frequente. Portanto, vemos que a severidade da pena, quando ela é associada, aliada à questão da ressocialização, ela funciona. Eu volto a dizer isso que eu dizia no início. Não dá, quer dizer, dá, mas geralmente o que funciona é não isolar um programa de ressocialização fora de um mecanismo global legislativo que integra a prevenção, o acompanhamento da pena durante e um acompanhamento depois da pena. E lembrando que a possibilidade de permitir que um criminoso possa, de uma maneira direta ou indireta, desenvolver uma ação a favor da sua própria vítima é um conceito extremamente interessante, do meu ponto de vista, porque faz parte da recuperação do seu próprio percurso. Bom, nós sabemos que a principal dificuldade, tudo isso é muito bonito no papel, mas que uma das principais dificuldades ao sair da pena, da execução penal, é a questão da reinserção, da volta à sociedade, onde tem uma discriminação totalmente legítima, por sinal, dos apenados. Embora eles cumpriram a pena, muitas vezes, eles vão ser taxados, eles vão ser discriminados. E qual é a empresa que vai aceitar, mais ainda em alguns setores delicados, de contratar um apenado? Eu vou lhe dar um exemplo que foi muito complicado para nós no Rio de Janeiro, é que se você precisar dentro da sua família de uma babá, vai ser provavelmente impossível você aceitar uma babá. Ou uma babá que está saindo de uma penitenciária após um crime cometido, embora ela seja orientada por uma ONG credenciada, etc. Convenhamos disso. Não? É difícil. Bom, mas o que eu quero dizer é que não vamos simplificar a realidade. Existem setores econômicos, setores de atividade onde você pode inserir, sim, alguns apenados que executaram a pena, já pagaram o preço e estão, ainda por si, acompanhados dentro de um programa de reinserção social. Existe. Tudo bem? Certo? Pronto. Como eu disse na introdução, não há respostas simples para problemas extremamente complexos. Mas para que o sistema
nós vimos aqui, de maneira um pouco rápida, mas que para a ressocialização podemos afirmar que o que funciona, e para que funcione, precisa de um conjunto de legislação boa, de programas de prevenção. Eu acho que nunca se fala demais de problemas de delinquência, de crime, quando não se começa cedo, dentro de programas escolares, com intervenções de policiais, etc., etc. De participação ampla da sociedade, é o que nós vemos que às vezes falta. Por querer fazer uma coisa só, um setor só, não basta. É complicado, é complexo. Precisa envolver vários setores da sociedade dentro desse tipo de programa. Precisa-se, e isso eu me distingo de alguns criminalistas ou profissionais de justiça, no que eu vou falar, que eu já disse anteriormente, porque eu discordo. Eu acho que precisa da efetividade da execução das penas, principalmente, progressivamente, que você vai em crimes graves, precisa-se mais ainda da execução penal, da efetividade da execução da pena, porque, senão, a população não entende e fica descredibilidade, né? Como é que se diz? Vou escolher uma palavra mais simples, né? Falta de credibilidade. Precisa-se de uma rede de colaboradores que acreditem no conceito da ressocialização. Empresas, administrações públicas, eu fui surpreso, porque o Dr. Flávio, Rosângela, eu não sabia que já existia, na verdade, internamente um programa de ressocialização aqui mesmo. Então, já está efetivo dentro das administrações públicas, né, da organização, associações, ONGs, enfim. E da importância de formar e proporcionar atividades de trabalho durante a pena. Eu acho que uma das coisas que talvez se é para lembrar dessa minha fala de hoje é que tudo deve se começar no início da pena e durante a totalidade da pena. Porque se começar tarde já fica complicado. A falta de qualquer um desses componentes, dessas componentes, vai diminuir a possibilidade de alcançar, né, o objetivo dessa meta. Aumentar a penalidade, nós estamos dentro aqui numa situação, principalmente no Brasil, muito mais do que na França, mas saibam que na França a tendência é o penal. Nós estivemos, alguns anos atrás, muito mais numa tendência de ressocialização, reinserção, restauração da justiça. Hoje em dia estamos nós fechando, estamos numa orientação conservadora e extremamente menos progressista. Mas o que se vê é que o que funciona é o contrário. Os países que mais aplicam a severidade da lei sem justiça, sem contrapartida, estão alcançando níveis extremamente graves de criminalidade. O melhor exemplo no mundo são os Estados Unidos, onde o nível de detentos é absurdamente alto, onde as penas são incríveis, 275 anos, 250 anos, e onde os crimes cometidos são bem mais numerosos do que em outros países. Então, a severidade sem justiça, sem prevenção, não funciona. Por isso, programas de ressocialização devem funcionar dentro de um sistema global. O Fábio Comparato, que é o fundador da Escola do Governo, disse essa frase maravilhosa, que é preciso a sociedade inteira, a sociedade em massa, se mobilizar para transformar o sistema de ressocialização dos presos no Brasil. Porque senão seremos todos culpados pela degradação do sistema penal. Eu diria até a falência do sistema penal. Mas não foi usado na tradução, né? E pelo fato de que nossos filhos terão que conviver cotidianamente com criminosos, o que já é o caso nas ruas, né? Às vezes nas escolas, enfim. Então, respaldando que para se transformar uma situação é preciso, às vezes, ousadia. O que está se fazendo em alguns países é ir, e vai ser a minha conclusão, é ir
além da lei. O que já se tentou e que funciona, a gente guarda. Mas o que nós podemos proporcionar é ir além da lei. Por exemplo, escolas de magistrados, varas de justiça, grandes ONGs, parcerias com agências internacionais, inovar, ousar programas de ressocialização e ver se funciona ou adaptar, porque talvez isso vai estimular uma mudança de lei. No Brasil, pelo que percebemos, a lei está perfeita, ela está muito bem feita. Não é o caso de outros países. Na França e na Espanha, atualmente, estão mudando uma lei de execução penal por causa disso, principalmente para menores de idade, que é extremamente complicado, complexo. Precisa de tutela, de meios, de muitas finanças, de estruturas diversificadas. Mas o que eu digo é que talvez cabe a nós tomarmos a decisão de iniciar um processo inovador para puxar o decisionário, os deputados, os senadores, que possam transformar as inovações em regras que funcionam. E aí, talvez teremos a possibilidade de transformar o que funcionava numa normalidade, né? E transformar, então, a situação. Muito obrigado pela atenção. Parabéns pela exposição. Eu inicio aqui as perguntas e passo a todos, para quem quiser fazer. Deixa eu só começar aqui, por gentileza. Cabanes, você ressaltou uma experiência lá da favela do Caju, da comunidade do Caju, né? Na zona portuária do Rio de Janeiro. Fortaleza tem vivido um problema muito difícil relacionado às suas facções, isso não tem sido diferente em nenhum lugar. Minha pergunta é o seguinte: como o crime organizado também está estabelecido no Rio de Janeiro há muito mais tempo, como é que foi o impacto desse programa relacionado ao crime organizado? Ou seja, houve interferência, não houve interferência? Como é que o programa conseguiu neutralizar essa interferência do crime organizado daqueles jovens que estavam participando desse programa? Porque eu acho que isso é muito pertinente, porque o que a gente tem visto é o seguinte: os jovens hoje têm problema de circulação até dentro do bairro, não é assim? Determinada rua pertence a um grupo, determinada rua pertence a outra, eu não posso nem circular de um lugar ao outro. E conversando com o nosso colega Clístenes, recentemente ele falou, olha, até mesmo para os centros de saúde, salvo engano que ele havia dito, tá certo? Alguns jovens não podem ir até o centro de saúde porque lá é de um determinado grupo, local, determinado grupo. Como é que vocês neutralizaram essa ação do crime organizado em relação ao projeto? Como é que isso aconteceu? Evidentemente, nós tínhamos um problema seríssimo, inclusive de cores de roupa. Eu me lembro muito bem, já há muitos anos atrás, alguns não podiam utilizar tal tipo de cor de roupa para passar de um lado para o outro do determinado campo de futebol onde nossa escola estava. Teve um momento que nós tivemos que, eu pessoalmente não, mas alguns dos nossos educadores, conversar com os representantes, que na verdade eram bem identificados. Os representantes do crime, eles eram os líderes comunitários. Porque lá, quem eram os líderes comunitários eram pessoas que tinham sido colocados pelo crime organizado. Os jovens que beneficiavam do programa já tinham, de uma certa forma, falido para o chamado considerado crime organizado. Senão, eles não estariam presos. Então, eles não representavam assim uma importância tão grande para o gangue local. E quando eles retornaram localmente no local, a comunidade inteira estava sendo mobilizada. Obviamente, estava sob pressão do crime organizado e poucas coisas se faziam sem autorização. Mas o que a gente fazia, geralmente, era que 2 educadores, homens da Fundação Luz de Letra, tinham conversado com os responsáveis lá da gangue e eles sabiam o que nós fazíamos, eles sabiam que haviam programas de reinserção, que eles iriam trabalhar numa associação local. Então, de uma certa forma, o ciclo ele continuava, mas sem atividades ilegais, porque os jovens eles faziam faxina na associação, cozinha na associação, fabricação de pão numa padaria da associação. Tudo era sobre a dominação do comando local, mas eles não impediam nem a venda de drogas, nem a insegurança, nem problemas de circulação. Nosso programa não interferia, se é para responder a sua pergunta,
não interferia na continuação do tráfico local, de maneira alguma. Portanto, nós não tivemos dificuldade. Mas eu acredito sim, eu sei, eu tenho certeza de que se tivesse interferido de qualquer maneira, nós teríamos tido dificuldade, até porque existiam horários para entrar, horários para sair nessa favela, e que algumas vezes não dava para vir trabalhar, etc. O que é importante ressaltar é que as atividades de formação desses jovens, elas aconteciam dentro da fundação, que era uma antiga escola abandonada que foi comprada pela Fundação de Letra, e não na rua. Então eles eram formados lá, mas eles iam prestar em alguns comércios locais a efetividade depois da reinserção. Não incomodava, vamos dizer, nem a boca do fumo, nem os... Mas eu vou lhe dar um contra-exemplo. Nós tivemos, infelizmente, lá no Rio de Janeiro, e aqui é um pouco igual, quinta, sexta e sábado, é o dia das festas organizadas dentro da favela pelos traficantes. E o dia que a gente mais tinha ausência de jovens, principalmente de meninas, era segunda-feira de manhã. Porque lá na favela do Caju, que não é muito morro, mas tem uma espécie de colina, assim, o tráfico vive em cima. E toda quinta-feira eles enviam soldados para algumas famílias e chamam a mãe e diz: olha, hoje à noite o tráfico mandou chamar a sua filha para vir e você já entendeu o recado. Então é a própria mãe que prepara a filha para entregar para o tráfico. Ela vai passar 1, 2 dias lá. Então na segunda-feira eles não vinham estudar. Quem estava em programas, nós perdemos alguns. Nós perdemos. Eu falei aqui da taxa de reincidência, eu não falei da taxa de sucesso nas atividades. Então, para ser totalmente honesto com a sua pergunta, alguns membros da equipe conversaram com o pessoal do tráfico, mas nós perdemos crianças, nós perdemos jovens. É difícil, é complicado, nós não podemos fazer tudo. Principalmente com as moças. As meninas eram muito complicadas, porque elas não tinham muita escapatória. Já os meninos é difícil, eles não têm escapatória. Mas as meninas, se não saírem, é complicado. Realmente é complicado. Inicialmente eu queria parabenizá-lo, não apenas pela excelente exposição,